Olá, meu nome é Matheus Albuquerque Saturno, juntamente ao colega Lucas Felipe Paiva, e sob a orientação de Manuele Regina e Sérgio Mendonça, eu vou falar um pouco do nosso projeto, que é intitulado Estudo de Viabilização de uma Rede de Controle e Automação baseada em IoT. Primeiro, partindo da problemática do projeto, é a dificuldade que os pequenos produtores têm de acesso às tecnologias mais básicas de controle e automação. Essas tecnologias já existem no mercado, mas são basicamente monopolizadas para os grandes produtores. Assim, os menores produtores de zonas mais rurais e afastadas que não têm um capital financeiro, não tem condições de fazer um aporte financeiro muito grande para a instalação dessas redes, por mais simples que seja, é, tem seu acesso extremamente viabilizado. Então, partindo desse problema, e também já existia a construção de um protótipo feito no campus, sob a orientação do professor Jerônimo Alexandre Barbosa, de uma rede de supervisão para controle não, desculpa, na verdade para supervisão de sinais vitais de caprino. Então, baseado nessa rede, a gente decidiu reestruturar o projeto focado para a área mais agrícola, então saindo um pouco da parte pecuária, saindo o dito projeto se tratava para caprinos, mas esse nós decidimos, por ser algo mais fácil de democratizar, focar para o campo, então para plantações, nós construímos esse projeto. Então, esse projeto também visa integrar essas tecnologias a normalmente esse pessoal da zona rural que, devido ao afastamento e inúmeros outros fatores, não tem essa afinidade toda com a tecnologia e alguns podem chegar até repudiar esse tipo de tecnologia. Então, desse preceito, nós construímos esse projeto. Nós usamos um microcontrolador chamado LoRa, que é um microcontrolador que tem uma rede que consegue chegar a vários e vários quilômetros de distância, podemos facilitar a visualização desse sistema de controle e automação de forma remota e também nos ajudar de forma mais fácil a obter esses dados para estudo e para análise. Nós implementamos, primeiramente, uma rede para medição dos fatores climáticos, irradiação, ou seja, a quantidade de luz que está recebendo ali aquelas plantas, umidade do ar, temperatura, coisas básicas que influenciam no crescimento daquela plantação. Para o solo, nós medimos principalmente a umidade do solo, considerando alguns pontos, e com isso a gente consegue aplicar uma malha de controle otimizada para que aquele solo sempre mantenha-se na irrigação perfeita e consigamos o máximo aproveitamento é, dos recursos, nesse caso hídrico, para que aquele solo não seja umedecido, por assim dizer, é, demasiado, em grande quantidade, levando ao desperdício da água. Então, também nesse projeto, a gente fez um comparativo com a quantidade de água que seria gasta se a gente simplesmente só irrigasse esporadicamente, de forma cíclica, e com o método de controle. Então, fazendo esse comparativo, a gente viu que consegue economizar até 50% da água que seria usada. Isso a gente comparou mais ou menos na mesma região, com o mesmo tipo de solo, uma plantação de distância da que a gente estava monitorando.
Então, a gente vê também o impacto na economia de recursos. A gente pode observar que, levando em conta esses parâmetros também do clima, com uma certa experiência, né, do pessoal que sempre tomando a experiência deles também, como caráter decisivo, porque eles já plantam há anos, já têm o conhecimento. Então, na medida que a gente vai analisando esses dados e alinhando com a experiência deles, consegue prever se a quantidade, se vai ser uma quantidade de safra boa. Nesse caso do estudo, foi morango, que é uma fruta que luz, temperatura, tudo isso daí vai influenciar nas características finais do morango, do gosto dele e a quantidade que vai ser produzida, por assim dizer, pela planta. Foi levado em conta nesse estudo para aprimoramento para a gente fazer essa pesquisa. É, Até então, a gente obteve excelentes resultados quanto a tanto a otimização, tanto a visualização remota. A planta se torna um pouco mais autônoma. Há alguns pontos que a gente pode pensar em implementar, por exemplo, injeção de fertilizante no solo, medir pH do solo. Infelizmente, principalmente a questão do pH é um sensor que tem um preço um pouco caro, então para produção para aferição em várias plantas que eu digo, planta relacionada às plantações. Então, para vários locais, na verdade, ainda está um pouco inviável, mas é algo que pode ser expandido. É, Quanto à segunda parte dos resultados, que é ver a facilidade de disseminar essa tecnologia nos campos, a gente obtém um bom retorno quando a gente sabe chegar também, sabe falar, levando em conta as experiências, respeitando com calma aquele pequeno produtor. A gente consegue também ter um diálogo melhor, apresentar certas tecnologias, dar alguma certa instrução, como aquele dali pode facilitar a vida dele. Então, nesse ponto também temos um resultado positivo que, para nós, é uma satisfação imensa estar podendo disseminar as tecnologias atuais para esse pessoal que não tem tanto contato, tem uma certa estranheza com a tecnologia. Mas é isso. Gostaria de agradecer ao campus pela bolsa, a Manuele, nossa orientadora, e a Sérgio, nosso orientador, e ao colega Felipe, é, tanto pelo apoio mútuo que a gente presta, como a harmonia que a gente tem quando está trabalhando.